Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Perdi qualquer interesse em compromissos sérios quando Amanda terminou comigo. Estava esgotado emocionalmente e não queria complicações, mas acabei encontrando um verdadeiro pesadelo. Baixei alguns aplicativos de relacionamento e criei um perfil básico, sem muito capricho, usando uma foto do ano anterior. Configurei os filtros para mostrar apenas perfis num raio de 15 quilômetros. Fui bem direto na descrição. Não procurava nada sério, só companhia casual e distração. 2 dias depois de entrar no app, dei match com Vitória. Ela tinha 25 anos, um pouco mais nova que eu, cabelo comprido e escuro e aquele visual impecável de Instagram. Olhos grandes, maquiagem perfeita, nem um fio de cabelo fora do lugar. O que mais me chamou a atenção foi a bio dela. Listava suas preferências de forma estranhamente específica. Cabelo escuro e cacheado, olhos verdes, porte atlético, mais de 1,80 m. Parecia um retrato falado. Só que me descrevia perfeitamente. Imaginei que ela devia receber mensagens o tempo todo, mas mandei um simples "Oi", mesmo assim. Ela respondeu rapidamente, como se estivesse esperando, e foi direto ao assunto sem enrolação. Logo no primeiro dia de conversa, perguntou o que eu fazia da vida. Falei do meu trabalho como personal trainer. Ela quis uma foto para confirmar que meu cabelo e a cor dos meus olhos batiam com o perfil. Mandei uma do vestiário da academia. Respondeu dizendo que eu era exatamente o tipo dela. A conversa foi estranhamente unilateral. Ela não demonstrava interesse nas minhas músicas favoritas ou nas séries que eu assistia. Em vez disso, queria detalhes específicos. Quanto eu media exatamente? Pratiquei esportes no colégio, morava sozinho. Cada resposta parecia marcar outra caixinha na lista mental dela. Mesmo assim, era bom me sentir desejado, ainda que desse jeito esquisito, como um checklist ambulante. 3 dias depois, ela sugeriu um encontro pessoal. Escolheu um bar movimentado no centro da cidade. Insistiu bastante nisso, dizendo que estava cansada de conversas intermináveis por mensagem e queria me ver pessoalmente para confirmar se eu batia com a vida real. Aceitei sem ver problema. Ela parecia normal nas mensagens, talvez um pouco intensa demais, mas nada alarmante. Pensei que o pior cenário seria um encontro constrangedor e o melhor... Bem, pelo menos não estaria mais pensando em Amanda. Na sexta à noite, cheguei ao bar alguns minutos adiantado. Sentei no balcão olhando o celular, me sentindo meio idiota por estar nervoso. O lugar estava lotado e barulhento, com televisões transmitindo jogos por toda parte. Quando Vitória entrou, me localizou imediatamente e veio caminhando com um sorriso no rosto. Era exatamente como nas fotos, até mais bonita pessoalmente. Alta, rosto anguloso e elegante, mas sem exageros. Usava um vestido vermelho escuro e uma jaqueta de couro preta. Deu uma olhada rápida em mim e percebi que tinha aprovado o que viu. Pedimos bebidas. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e me encarou com atenção tão direta e intensa que era difícil desviar o olhar. Tentei manter uma conversa casual sobre o ambiente, o jogo na TV, mas ela foi direto ao ponto. Começou a fazer perguntas completamente fora do contexto. Queria saber sobre meu trabalho, mas não as perguntas normais. Perguntou se eu tinha plano de saúde, qual tipo e se cobria acidentes. Perguntou meu tipo sanguíneo. Ri e disse que não fazia ideia. Quis saber se eu tinha histórico de desmaios ou problemas de coagulação. No começo tentei levar na brincadeira. Você está planejando me esfaquear ou algo assim? Ela nem esboçou um sorriso. Perguntou se eu tinha família na região, se alguém notaria caso eu sumisse por alguns dias. Respondi honestamente, explicando que minha família toda morava em outro estado e que não tinha muitos amigos próximos na cidade. Ela assentiu,
como se estivesse fazendo anotações mentais. Perguntou se eu já tinha doado sangue ou feito alguma cirurgia. Disse que não, e ela pareceu satisfeita com a resposta. Mal tocou na bebida dela. Pedi uma segunda rodada e tentei desviar a conversa para ela, mas esquivou-se de qualquer pergunta sobre sua própria vida. Disse que era estudante de pós-graduação, mas não especificou em quê. Continuava trazendo a conversa de volta para mim, para os detalhes médicos. Começava a aparecer uma entrevista de emprego, não um encontro. Tentei convencer a mim mesmo de que talvez ela fosse estudante de enfermagem ou tivesse alguma preocupação exagerada com saúde, embora aquelas perguntas sobre desaparecimento não fizessem o menor sentido. Depois de um tempo, simplesmente deixei de insistir. Estava me sentindo tonto e desconfortável, mas ela era atraente e eu queria acreditar que o resto da noite seria diferente. Quando terminei minha bebida, ela perguntou se eu queria ir para a casa dela. Morava a algumas quadras dali, na Avenida dos Pinheiros, numa casa que dividia com 2 colegas. Disse que elas provavelmente estariam em casa, então não ficaríamos sozinhos. Isso me deixou um pouco mais tranquilo, como se fosse apenas um encontro casual normal. Eu podia ver nos olhos dela que ela esperava que eu aceitasse. Hesitei por um segundo, principalmente porque as perguntas tinham me deixado tenso, mas pensei, por que não? Estava ali justamente para isso. Amanda era passado e Vitória estava ali, esperando. Levantei, terminei o último gole da bebida e a segui noite adentro sem pensar em mais nada, exceto na sensação da mão dela apertando meu pulso enquanto me puxava no meio da multidão em direção à saída. A casa de Vitória era uma residência de aluguel simples e estreita, com pintura descascada, espremida entre 2 casas semelhantes numa quadra com árvores antigas e calçadas rachadas. Ela abriu a porta e entrou primeiro, acendendo um pequeno abajur no canto da sala. 2 mulheres já estavam sentadas no sofá, uma alta e loira, a outra baixa e de cabelo liso e preto. Olharam para nós e deram sorrisos pequenos e educados, mas havia algo vigilante no jeito como me estudaram. Vitória simplesmente disse, essas são minhas colegas de casa, Carla e Juliana. Elas acenaram com a cabeça, sem se darem ao trabalho de puxar conversa. Havia 3 bebidas já preparadas na mesa de centro e Carla pegou uma e me entregou. Vem, vamos tomar outra rodada, disse. Peguei o copo sentindo que devia seguir o fluxo e dei um gole sem pensar muito. A casa tinha um cheiro estranho, estéril, como produtos de limpeza misturados com aromatizador barato. Não havia fotos nas paredes nem na geladeira, só um quadro genérico e alguns calendários pregados. Notei que a TV não estava ligada e nenhuma das mulheres parecia interessada em assistir a qualquer coisa. Tentei puxar conversa, mas não chegamos a lugar nenhum. Ofereceram outra bebida depois que terminei a primeira e aceitei, não querendo parecer rude. Notei que Vitória me observava atentamente toda vez que eu levava o copo aos lábios. Minha cabeça estava pesando mais do que deveria. Tinha tomado apenas 2 bebidas no bar e uma ali, mas minha boca estava dormente e meus braços pesados. A conversa entre as mulheres se reduziu a sussurros. Continuava ouvindo meu nome nas frases delas, mas não conseguia me concentrar o suficiente para entender as palavras. Depois de cerca de 10 minutos, meu coração batia forte nos meus ouvidos e minha visão começou a ficar turva. Disse a mim mesmo que era só uma bebida forte, ou talvez estivesse sem prática, mas minhas pernas mal me obedeciam quando tentei levantar. Vitória se aproximou e me ajudou a ficar de pé, passando o braço pela minha cintura e me guiando pelo corredor estreito. Vamos ficar mais à vontade, sussurrou. Mal conseguia andar reto. A última coisa que vi antes da porta do quarto se fechar foi as 2 colegas me observando com rostos inexpressivos, as mãos cruzadas no colo, como se esperassem por algo específico. Vitória apagou as luzes assim que entramos no quarto.
A janela estava completamente fechada e cortinas pesadas bloqueavam até as luzes da rua. Ela me empurrou suavemente em direção à cama e disse para relaxar. Só respira. Tentei dizer que não estava me sentindo bem, mas minha língua estava pesada e lenta. O quarto girava e eu sentia meus braços como se pesassem 100 quilos cada. Deitei na cama, mal conseguindo manter os olhos abertos, ouvindo o rangido do estrado sob meu peso e o som suave de Vitória se movendo por perto. De repente, senti uma dor aguda e quente no ombro, bem acima da clavícula. Engasguei, minha visão explodindo em flashes brancos. Foi como se uma névoa se dissipasse de uma vez. Pura adrenalina, pânico e raiva correndo pelo meu corpo. Minha mão disparou e agarrei o braço dela, sentindo o cabo escorregadio de uma faca. Ela gritou e perdeu o equilíbrio quando a empurrei para o lado, fazendo-a bater numa cômoda atrás dela. Rolei para fora da cama, agarrando meu ombro ferido, e percebi que o sangue escorria pelo meu peito quente e pegajoso. Olhei para baixo e vi a faca curta e pesada como faca de açougueiro ainda cravada em mim. Arranquei a lâmina e o sangue jorrou pelo meu braço. Ouvi passos apressados no corredor. Cambaleei até a porta e a abri com um puxão, dando de cara com as duas mulheres, esperando no corredor estreito. Carla ficou no meu caminho com as mãos levantadas. Você não precisa fazer nenhuma loucura, disse. Mas a voz dela estava vazia, mecânica. Juliana sussurrou algo que não consegui entender completamente, mas captei palavras soltas como pedido especial e cliente. Recuei, levantando a faca ensanguentada e gritando para elas saírem da frente. A dor no meu ombro estava nublando minha visão novamente, mas a adrenalina me mantinha de pé. Elas começaram a avançar mesmo assim. Balancei a faca num arco amplo e congelaram, os olhos fixos no sangue que escorria da minha camisa. Dei um passo para trás, tateando a parede em busca de outra saída. Minha mão tocou uma maçaneta. Girei bruscamente, rezando para que fosse uma saída, e vi uma cozinha escura e bagunçada. Entrei rápido, fechando a porta atrás de mim com força e girando a fechadura simples, tropeçando num balde de lixo. A cozinha tinha uma porta dos fundos com 3 ferrolhos. Minhas mãos tremiam enquanto as abria, uma por uma. Podia ouvir as mulheres batendo do outro lado da porta, gritando umas com as outras, mas não parei. Quando finalmente abri a última tranca, saí para o quintal dos fundos, tropeçando no concreto irregular. Corri, ainda segurando a faca ensanguentada, mal conseguindo respirar. A luz da varanda da casa vizinha se acendeu e um idoso de pijama saiu. "Ei!" gritou. Cambaleei até o gramado dele e caí de joelhos ofegante, pressionando o ombro para estancar o sangramento. A esposa do homem saiu de roupão, já discando o número da polícia. Mal me lembro do que disse. Algo sobre ter sido atacado, precisar de ambulância. Eles enrolaram toalhas no meu ombro e continuaram falando comigo para me manter acordado. As sirenes começaram a soar em algum lugar próximo e tudo ficou embaçado. Os paramédicos chegaram primeiro. Me colocaram numa maca, pressionando gases sobre a ferida. A polícia chegou logo atrás. Tentei falar com eles sobre Vitória, sobre as outras mulheres, sobre a casa, mas o mundo estava girando e minha boca não funcionava direito. No hospital, costuraram meu ombro. 11 pontos, disse o médico. E me deram remédio para a dor. Um investigador veio algumas horas depois e fez várias perguntas sobre o ataque. Ele me disse que a casa estava vazia quando os policiais chegaram. As mulheres tinham desaparecido, levando minha carteira e meu celular. O investigador simplesmente balançou a cabeça. "Você tem sorte", disse. "A maioria dos caras nessas situações não vive para contar a história." Recebi alta no dia seguinte pela manhã. A dor no meu ombro não era nada comparada ao peso das perguntas que giravam na minha cabeça. Nunca descobri se o plano era me matar, me roubar órgãos, ou se eu realmente era um pedido especial para algum cliente doentio.
A polícia nunca encontrou rastros delas, e a verdade é que parei de procurar respostas também. A cicatriz no ombro ficou como lembrança permanente daquela noite. Quanto aos aplicativos de relacionamento, apaguei todos ainda no hospital. Nunca mais voltei para esse mundo. Conheci Marcos há exatamente 1 ano, num aplicativo de relacionamento. E esse fim de semana foi suficiente para me ensinar a confiar em meu instinto. Ele morava no estado vizinho, e depois de semanas conversando, ele veio me visitar numa sexta-feira, numa viagem de 3 horas. Já estava escurecendo quando ele chegou. Eu estava, na verdade, um pouco nervosa esperando por ele, checando meu celular na mesa da cozinha, esperando a mensagem dele. Eu ficava repetindo para mim mesma que era só nervosismo de primeiro encontro. Ele mandou uma mensagem dizendo que estava lá fora, e eu saí para encontrar com ele na calçada. Pessoalmente, ele era mais alto do que eu esperava. Ele me deu um abraço constrangido, desajeitado, me olhando de cima a baixo. E a primeira coisa que ele disse foi: "Seu cabelo é mais comprido do que nas fotos. Assim é melhor para puxar, né?" Ele deu uma risadinha da própria piada, mas não teve muita graça. Eu tentei disfarçar, dei um sorrisinho e deixei passar. A gente levou a mala dele para dentro e eu perguntei se ele queria beber ou comer alguma coisa. Eu ofereci uma Coca-Cola ou um copo de água, mas ele simplesmente abriu a geladeira e pegou uma cerveja que eu tinha lá no fundo. Ele sentou na mesa da cozinha e me perguntou: "Você já viu alguém sofrer um acidente de carro bem na sua frente?" Ele disse: "Uma vez eu vi um cara numa motocicleta ser atropelado por um caminhão." A cabeça dele simplesmente abriu. Loucura, né? Eu dei uma risadinha, mas não foi muito engraçado. E eu disse a ele que eu não gostava muito de falar sobre essas coisas. Eu tentei mudar de assunto. Perguntei se ele queria ver um filme ou talvez jantar em algum lugar. Mas ele continuava levando a conversa para coisas estranhas, tipo quantas pessoas ele achava que já tinham morrido naquela rua, ou se eu alguma vez me preocupava com gente entrando para roubar no meu apartamento. Eu pedi uma pizza pelo celular e assistimos a uma série, mas ele continuava fazendo essas piadas sombrias, principalmente sobre pessoas que se machucavam. Quando eu perguntava sobre o trabalho ou a família dele, ele simplesmente ignorava e voltava para essas histórias. Ele mencionou uma vez que tinha sofrido um acidente de carro quando era criança e depois disse algo estranho. As ondas eletromagnéticas, elas interferem em tudo. Por isso, o papel alumínio funciona. A gente deveria se proteger. Logo depois deu uma risada, como se aquilo não fizesse sentido nem para ele mesmo. Aquilo me deu uma sensação ruim, o jeito como ele alternava entre tentar ser charmoso e logo depois dizer algo que me dava arrepios. Quando fomos para a cama naquela noite, ele tentou se aproximar muito de mim. Eu disse que estava cansada e que precisava dormir. E ele resmungou um pouco e virou para o outro lado, mas não insistiu. Na manhã seguinte, eu preparei uns ovos mexidos com pão. Ele disse: "Seria fácil morar com você se você não fosse tão nervosa." Ele passou a manhã no celular e mal fazia contato visual. A gente saiu para dar uma caminhada à tarde e ele não parava de apontar para todos aqueles lugares isolados, tipo atrás do parque ou perto da mata. E dizia coisas como: "Se alguém quisesse se livrar de um corpo, aqui seria o lugar." Eu tentei levar na brincadeira e encurtei o passeio. Eu só estava contando as horas até domingo. Toda vez que eu tentava falar de coisas normais, ele dava um jeito de tornar o clima desconfortável. No domingo à tarde, eu já estava pronta para ele ir embora. Eu disse que tinha que acordar cedo para trabalhar na segunda. Ele disse que tudo bem, mas parecia meio irritado. Ele passou um tempão arrumando a mala, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Quando chegou a hora de ir, Marcos não parava de arrumar desculpas para ficar. Ele disse que precisava usar o banheiro mais uma vez, embora tivesse acabado de ir.
Depois, ele se ofereceu para me ajudar a limpar as coisas do almoço, embora não tivesse sobrado nada além de 2 pratos na pia. Toda vez que eu mencionava o horário do ônibus dele, ele mudava de assunto. Começou a falar do tempo e depois disse que talvez tivesse umas outras coisas para resolver na cidade, mas tudo num tom vago. Ele começou a andar de um lado para o outro e eu percebi que ele não parava de olhar para a porta dos fundos, como se calculasse uma rota de fuga. Eu fiquei parada perto da porta da frente, com a jaqueta dele na mão, e ele finalmente a vestiu. Ele disse adeus, mas foi algo lento, prolongado. Ele ficou parado na entrada como se estivesse esperando que eu o convidasse para entrar de novo. Eu simplesmente disse, "Boa viagem", e fechei a porta. Assim que ele saiu, eu senti uma onda de alívio, sinceramente, e comecei a arrumar o apartamento. Coloquei os lençóis dele na máquina de lavar e botei uma música para tocar. Eu estava no meio da preparação de um chá quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos. "Ei, eu esqueci uma coisa aí. Se importa se eu voltar?" Eu não respondi. Alguns minutos depois, ouvi baterem na porta. Não foi só uma batidinha rápida, mas batidas lentas e constantes, que duraram tempo demais. Eu abri a porta, só uma fresta, e lá estava ele, parado no capacho com a mala no ombro. Ele disse que tinha perdido o último ônibus para sair da cidade e perguntou se podia dormir no meu sofá naquela noite. Contra o meu bom senso, eu deixei o Marcos ficar aquela noite, já que era tarde e eu não queria deixar ele na mão. Eu disse que ele podia dormir no sofá, entreguei um cobertor e um travesseiro para ele e mantive distância enquanto arrumava o espaço dele. Eu tentei agir normalmente, dando boa noite, mas o jeito que ele ficou lá, parado, sem olhar para mim, realmente me deu arrepios. Eu fui para o meu quarto, tranquei a porta pela primeira vez desde que me mudei para lá e deixei a luz acesa. Fiquei sentada na cama por um tempo, olhando o celular, incapaz de relaxar. Eu ouvia barulhos, tentando me convencer de que eu estava exagerando. Em algum momento, eu tentei fechar os olhos, mas permaneci acordada a noite toda, imóvel, ouvindo cada som. Eu podia ouvir um arrastar lento de pés na cozinha, o tilintar de algo metálico e depois longos períodos de silêncio, seguidos por súbitas explosões de movimento. Eu fiquei lá, congelada, com o celular agarrado na mão, esperando que ele parasse. Alguns minutos depois, ouvi uma batida suave na porta do meu quarto. A voz de Marcos estava abafada, mas clara. "Ei, você pode sair?" Ele não disse o quê. Eu fiquei completamente imóvel, mal respirando, esperando que ele simplesmente fosse embora. Ele bateu de novo, mais baixo. Dessa vez, eu me cobri com o cobertor até a cabeça, fingindo estar dormindo profundamente. E esperei. Depois de um tempo, os passos dele se afastaram e eu o ouvi de novo na cozinha, mexendo nas coisas. Os barulhos continuaram, nunca altos, mas constantes o suficiente para garantir que eu não conseguiria voltar a relaxar. Eu fiquei lá, ouvindo, com o coração batendo forte enquanto as horas passavam. Pouco depois das 3 da manhã, tudo finalmente ficou em silêncio. Eu não me mexi até o sol começar a nascer. Quando eu finalmente saí do meu quarto, por volta das 8 da manhã, o apartamento estava em silêncio. Entrei na sala e vi o sofá vazio. A mala de Marcos não estava lá. Eu olhei ao redor, chequei o banheiro, até o armário, só para ter certeza de que ele não tinha resolvido se esconder em algum lugar. Ele tinha ido embora, provavelmente pegando o primeiro ônibus da manhã de volta para o estado dele. Sem bilhete, sem mensagem, nada. Eu senti uma onda de alívio tão forte que meus joelhos quase fraquejaram. Eu fui para a cozinha preparar um café, querendo voltar ao normal, mas assim que eu passei pela porta, eu congelei. Cada centímetro da cozinha estava coberto com papel alumínio. Os balcões, as portas dos armários, até o fogão e a pia. A geladeira estava embrulhada de cima a baixo, os puxadores brilhando em prata. Quando tirei o papel alumínio do micro-ondas, vi que o interior estava completamente forrado, bem apertado com papel alumínio.
Eu abri algumas gavetas e vi os talheres, cada um embrulhado individualmente. Era tudo tão preciso, tão metódico, que por um segundo eu fiquei só parada, olhando. A parte mais estranha é que não havia bagunça, nada quebrado ou roubado, só aquela camada de papel alumínio brilhante por toda parte. Eu fiquei parada ali um tempão, tentando processar aquilo. Não tinha nada fora do lugar, exceto o papel alumínio. Nenhum sinal de luta, nenhuma mensagem ameaçadora, nem mesmo uma brincadeira. Levei horas para tirar tudo aquilo. Eu desembrulhei cada maçaneta, cada prato, cada gaveta, jogando bolas enormes de papel alumínio num saco de lixo. Eu ficava esperando encontrar alguma coisa escondida ou um bilhete, mas não tinha nada, nem uma palavra rabiscada. Quando eu finalmente terminei, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas por não saber o que tudo aquilo significava. Eu me sentei à mesa da cozinha e tentei ligar para o Marcos, mas a chamada não completava. Eu chequei nossa conversa de mensagens, mas a foto de perfil dele tinha sumido e o nome dele estava apagado, em cinza. Eu entrei no aplicativo de relacionamento e vi que a conta dele tinha desaparecido. Procurei o número dele e o Instagram, mas tudo estava deletado ou bloqueado. Era como se ele tivesse evaporado. Essa foi a última vez que eu tive notícias dele. Eu nunca descobri o propósito daquilo tudo e nunca tive uma explicação. Não estava faltando nada. Nada foi quebrado. E o proprietário do apartamento nunca recebeu reclamações dos vizinhos sobre barulho. Virou uma história bizarra que eu contava para os meus amigos, mas até hoje eu não consigo entender o sentido daquilo. Depois disso, eu comecei a ser muito mais cuidadosa. Parei de convidar pessoas para minha casa, a menos que eu as conhecesse muito bem. Eu marcava todos os encontros em lugares públicos e dizia para os meus amigos exatamente onde eu estaria e com quem. Eu nunca mais deixei a porta do meu quarto destrancada à noite depois daquele fim de semana. Hoje, quando passo pela seção de papel alumínio no supermercado, meu instinto grita alertas que não existiam antes. Marcos me mostrou que o verdadeiro horror não está nas respostas que recebemos, mas no silêncio que nos deixa criando as piores delas. Eu nunca descobri se ele era louco, perigoso ou simplesmente muito sozinho. E talvez essa seja a parte mais assustadora de toda essa história. Aos 29 anos, conectei com um tal de Eduardo num aplicativo de namoro. Ele parecia diferente dos caras normais, e desde o início, seu perfil me chamou a atenção. Era cheio de fotos cruas em preto e branco, grafites, galpões antigos, janelas quebradas. Ele gostava muito de fotografia industrial e dizia que a exploração urbana era sua principal paixão. Eu normalmente descartava os caras que queriam me arrastar para um barzinho ou para ver o novo filme da Marvel, mas alguma coisa no jeito que Eduardo descrevia as coisas era diferente. Ele escreveu: "A arquitetura conta uma história que a maioria das pessoas ignora." Quando a gente começou a conversar, ele me mandou algumas fotos que tinha tirado dentro de estações de trem velhas, teatros caindo aos pedaços, uma pista de patinação com árvores crescendo pelo concreto. A conversa foi fácil e normal no começo, mas aí ele me propôs uma ideia estranha para um primeiro encontro. Nos encontrarmos numa fábrica de automóveis abandonada nos arredores de São Paulo. Ele disse que seria criativo e um bom jeito de tirarmos fotos legais juntos, já que ele adorava registrar como os lugares mudavam depois que as pessoas os abandonavam. Parecia um pouco louco, mas ele estava tão entusiasmado que atiçou minha curiosidade. Eu nunca tinha entrado numa obra em construção, nem feito nada mais arriscado do que invadir uma piscina depois do horário, mas ele fez aquilo parecer uma verdadeira aventura. Mesmo assim, eu disse para ele que preferia que a gente se visse num lugar público primeiro. E ele não se opôs de jeito nenhum. Combinamos começar num restaurante de beira de estrada, a alguns quilômetros da fábrica. O restaurante era daquele tipo com assentos de vinil rachado e cartazes desbotados de promoção de salgados.
Quando eu entrei no estacionamento, Eduardo já estava lá, encostado num carro que tinha um tripé e algumas maletas de câmera velhas no porta-malas. Ele sorriu, acenou e eu percebi que ele era quase exatamente igual às fotos dele. Um pouco desleixado, com aquelas rugas profundas nos cantos dos olhos que aparecem de tanto semicerrar os olhos no sol. Pedimos cafés e sentamos perto da janela. Eduardo pegou o celular e me mostrou um pouco do trabalho dele. Ele tinha pastas rotuladas para cada prédio, e as fotos eram realmente impressionantes. Detalhes nítidos, ângulos estranhos, cores quase desaparecidas pela ferrugem e pela poeira. Ele começou a me falar sobre a fábrica, soltando fatos sobre quando foi construída, quem a projetou, quanta gente costumava trabalhar lá e que modelos de carros eram fabricados antes de fechar. Ele me explicou a planta do lugar, disse quais seções tinham a melhor luz durante as tardes e me prometeu que conhecia o jeito mais seguro de entrar. Vamos ficar nos corredores grandes, ele disse. E se você ficar com medo, a gente vai embora. Eu perguntei se era realmente seguro e ele disse, sim, eu já estive lá 3 vezes, nunca vi ninguém lá dentro. Eu acreditei nele. Ele parecia organizado, cuidadoso, não do tipo imprudente. Depois de 30 minutos, ele pagou os cafés e nós dois concordamos em ir. Segui o carro dele por uma estrada vazia, passando por shoppings fechados com tapumes e terrenos baldios, até que a fábrica apareceu à vista. Enorme e escura, com um mato mais alto que o meu carro pressionando a cerca de arame. A fábrica era maior de perto, um labirinto de prédios conectados e canos enferrujados que serpenteavam por cima. Eduardo estacionou ao longo da estrada e apontou para um lugar onde a cerca estava afundada e a gente podia passar por baixo. O chão estava rachado, cheio de vidro quebrado, mato levantando placas de concreto. Eduardo andou com confiança, fazendo sinal para que eu o seguisse. E eu não parava de olhar para a estrada, meio que esperando alguém gritar com a gente ou um carro da segurança aparecer. Ele apontava detalhes estranhos. Luzes queimadas, pintura descascada, placas de segurança antigas e letras vermelhas desbotadas. Esta era a entrada dos funcionários, ele disse, levantando a câmera e tirando fotos enquanto a gente avançava. Ele explicou como a decadência mudava a cada estação, como a água vazava pelos buracos no teto e, na época da chuva, criava essas formas abstratas lindas no chão com o mofo e o limo. No começo, foi quase divertido, de um jeito estranho. O lugar estava em silêncio, exceto pelos nossos passos e o som distante de trens em algum lugar atrás das árvores. Nós nos aprofundamos mais, passando por cima de bobinas de arame e latinhas de refrigerante amassadas, deixadas por outros exploradores. Eduardo soltava fatos sobre a empresa, falava de greves sindicais, em que ano a linha foi fechada e como alguns exploradores urbanos vinham só para colecionar emblemas antigos ou pedaços de papéis. O lugar estava cheio de feixes de luz que atravessavam a poeira, fazendo tudo parecer um cenário de filme. Ele me ensinou a enquadrar fotos usando janelas quebradas ou corrimãos enferrujados, e por um tempo eu senti que estava recebendo uma aula de fotografia de graça. Meu nervosismo diminuiu um pouco e eu me vi seguindo ele através de uma porta arrombada em direção a uma enorme sala de montagem, do tipo de espaço que ecoa até o menor dos sons. Eduardo se agachou para tirar uma foto da luz do sol, batendo numa linha de montagem antiga, e explicou: o segredo é o contraste. Você precisa de algo nítido no meio do caos. Vagueamos por quase 1 hora. Meus sapatos ficaram molhados de pisar em poças, e eu não parava de olhar por cima do ombro. Mas Eduardo nunca pareceu preocupado. Ele apontava grafites legais, ou o jeito como os vidros no chão criavam padrões estranhos. Eu também tirei algumas fotos, e ele disse: nada mal para sua primeira vez.
Mas depois de um tempo, à medida que nos afastávamos das salas maiores e dos escritórios antigos, Eduardo começou a pegar rotas diferentes, nos levando para corredores mais estreitos e cantos mais escuros. Os caminhos que ele escolhia pareciam menos aleatórios, como se ele estivesse intencionalmente evitando os espaços abertos. Ele começou a me fazer perguntas sobre meu trabalho, que horas eu trabalhava, se eu morava sozinha ou com colegas de apartamento, se minha família morava perto. No começo, parecia conversa fiada, mas depois de um tempo, as perguntas ficaram mais diretas. Ele perguntou se minha família morava na cidade, se eu viajava a trabalho, se alguém estava me esperando em casa naquela tarde, que tipo de segurança eu tinha no meu apartamento, se eu costumava trancar a porta com chave à noite. As perguntas se misturavam com comentários sobre fotografia ou sobre o prédio, mas começaram a aparecer fora de contexto. Eu dei respostas curtas, me mantendo vaga. E ele continuou andando um pouco na minha frente, parando para olhar para trás de vez em quando, com a câmera pendurada no pescoço, mas quase sempre esquecida. Ele me guiou por uma porta até uma sala menor, cheia de estantes de metal tombadas. O ar era mais pesado, mais quente, e eu levei um segundo para meus olhos se acostumarem. Eduardo parou, verificando algo no celular, e eu percebi que tinha perdido a noção de por onde tínhamos vindo. Ele continuou falando, ainda fazendo perguntas, mas agora o tom dele era mais suave, como se ele estivesse realmente ouvindo as respostas. Eu olhei ao redor, tentando lembrar o caminho de saída, mas todas as portas pareciam iguais. Eu esperei que ele tirasse outra foto ou me dissesse algo interessante sobre o espaço, mas ele simplesmente ficou lá, me observando, como se estivesse esperando que eu dissesse algo importante. À medida que nos aprofundávamos mais na fábrica, o comportamento de Eduardo mudou tão devagar que no começo eu mal percebi. Ele parou de me mostrar coisas ou de explicar a história e começou a me direcionar com frases curtas. Vá por ali, ou vamos dar uma olhada aqui. Ele se mantinha perto de mim, quase me empurrando para certos corredores, sempre garantindo que ele estivesse entre eu e qualquer porta que levasse de volta para fora. Toda vez que eu tentava olhar ao redor procurando uma saída, ele me empurrava um pouco mais, dizendo que o próximo lugar eu ia adorar, ou que eu tinha que ver para as minhas fotos. Quando eu disse que talvez fosse hora de voltar para os carros, ele me ignorou. Ele simplesmente continuou andando e me disse que tinha mais um prédio que ele queria me mostrar. O melhor lugar para tirar fotos de toda a fábrica. Ele me guiou por outra seção desmoronada, passando por uma escada atolada em lixo e pneus velhos, e parou numa porta de metal que pendia torta das dobradiças. O ar era mofado e pesado. Percebi que era uma sala de controle ou um escritório sem janelas, cheio de pintura descascada, com apenas algumas cadeiras quebradas e arquivos velhos encostados nas paredes. A porta bateu atrás de nós, o som ecoando na sala vazia. Percebi de repente o quão longe tínhamos ido do caminho por onde entramos. Não tinha luz natural, só o brilho do celular de Eduardo enquanto ele passava pelo rolo da câmera me mostrando mais fotos, mas sem realmente olhar para elas. Ele ficou na frente da única porta, bloqueando a saída, e começou a falar sobre como as pessoas não entendiam a visão artística. Ele disse que a maioria das pessoas era cega para a beleza, e como era raro encontrar alguém que apreciasse lugares abandonados como ele. Quanto mais ele falava, mais ele se aproximava. Eu dei um passo para o lado, tentando colocar um espaço entre nós, ou pelo menos conseguir um ângulo melhor para a porta. Mas cada movimento que eu fazia, ele espelhava, se mantendo entre eu e qualquer saída. Eu tentei manter a voz firme e disse, talvez a gente devesse ir. Mas ele só balançou a cabeça negativamente. Ele falou sobre como a maioria das pessoas que ele tinha levado lá só buscava uma emoção ou queria uma história assustadora para contar. Você é diferente, ele disse, a voz dele ficando mais aguda. Você realmente entende. Eu vejo. Eu tentei concordar com a cabeça e aceitar o que ele dizia.
esperando que isso evitasse que as coisas piorassem, mas eu não conseguia parar de olhar para a porta. O discurso dele ficou mais estranho. Ele começou a divagar sobre a necessidade de encontrar a pessoa certa, alguém que pudesse ver as coisas como ele, que não simplesmente saísse correndo ou ficasse entediada. Ele disse que a maioria das mulheres que ele conhecia era muito convencional, muito ocupada com seus trabalhos ou seus amigos, mas eu parecia diferente e especial. O jeito que ele me olhava me deu um frio na espinha. Eu mantive um tom neutro, dizendo a ele que suas fotos eram ótimas e que eu respeitava o que ele fazia. Enquanto isso, eu calculava se conseguiria passar por ele até a porta sem ter que lutar. Ele se exaltou mais quando eu não reagi como ele queria, levantando um pouco a voz, falando sobre como ninguém entendia o que ele tentava fazer. Nem a família dele, nem as pessoas online, ninguém. Ele disse que era raro encontrar alguém com quem ele pudesse sequer falar sobre aquilo. Eu concordei com a cabeça, com os olhos na porta, mas por dentro eu só pensava em como escapar. Eu ouvi vozes e passos ecoando em algum lugar da fábrica, vindo de um corredor próximo. Eu vi os olhos de Eduardo se virarem na direção do som e o maxilar dele travar. Ele resmungou baixo algo sobre pessoas que estragavam tudo, sobre como ele só queria algumas horas, sozinho para o trabalho dele, e como não conseguia mais nem isso. Eu continuei concordando com a cabeça e tentei usar a distração dele. As vozes chegaram mais perto, ecoando nas paredes, e Eduardo se afastou da porta por um segundo, olhando para o corredor, irritado. Nesse momento eu contornei uma cadeira quebrada, com o coração batendo forte, e corri para a saída. Ele percebeu tarde demais. Ele esticou a mão para pegar meu braço, mas eu me soltei e deslizei para o corredor, seguindo o barulho. Eu corri pelo corredor, passando por armários enferrujados e vidros quebrados, gritando enquanto eu ia. As vozes estavam mais claras agora, uma mistura de risadas e cliques de obturador de câmera. Então, eu vi um grupo de estudantes universitários com câmeras, tripés, mochilas penduradas nos ombros. Eu os alcancei, tentando explicar às pressas que eu precisava de ajuda para achar o caminho de volta. Eles olharam para mim, viram que eu estava transtornada, e alguns deles se ofereceram imediatamente para andar comigo. Eu olhei para trás e vi Eduardo à distância, parado no fim do corredor, nos observando. Mas ele não nos seguiu enquanto íamos embora em grupo. Nós percorremos a fábrica, refazendo meus passos o melhor que eu conseguia lembrar. Os estudantes conversando entre eles, alguns me lançando olhares preocupados. Quando chegamos à cerca perto da estrada, eu vi meu carro ainda estacionado onde eu o tinha deixado. Eduardo não estava em lugar nenhum. Os estudantes esperaram comigo até eu destrancar meu carro e entrar. Aí eu agradeci a eles, prometi que ficaria bem e fui embora o mais rápido que pude. Eu dirigi direto para casa, tranquei a porta e bloqueei Eduardo em todos os aplicativos e redes sociais. Eu não parava de pensar no que poderia ter acontecido se aqueles estudantes não tivessem aparecido quando apareceram, ou se eu tivesse deixado Eduardo me levar ainda mais para dentro da fábrica. Eu nunca descobri exatamente o que ele queria ou até onde ele estava disposto a ir, mas eu sei que nunca mais vou aceitar encontrar alguém num lugar como aquele. Agora, se eu tenho um primeiro encontro, é sempre num lugar público, sempre num lugar de onde eu possa ir embora se eu precisar. E se alguém parece ansioso demais para ficar a sós comigo, eu lembro como foi a sensação de estar parada naquele escritório sem janelas, prestando atenção para ouvir uma saída. Desde aquele dia, compreendi a regra mais importante da segurança pessoal. A verdadeira natureza de alguém não aparece nos filtros de um app. Ela emerge quando você diz não e vê como ele reage. A máscara de Eduardo caiu naquela fábrica e agora compartilho essa lição com minhas amigas. Cuidem com quem veem como diferente. Às vezes, diferente é apenas um disfarce para algo perigoso.
Nossa paixão em comum era videogame. O problema é que, para ele, a violência não ficava só na tela. Existem pessoas que parecem certas no começo, e você não percebe que está errada até ser tarde demais. Fernando era uma delas. Quando o conheci na feira de ciências da escola durante a primavera, estava no penúltimo ano do ensino médio. Compartilhávamos a mesma paixão por videogames, o mesmo senso de humor, os mesmos interesses. Eu nem ia no começo, mas minha professora não parava de lembrar a gente dos pontos extras e eu pensei em dar uma olhada por meia hora. Peguei meu carro e fui até lá sozinha. O ginásio estava lotado de mesas dobráveis, cartolinas com aparências estranhas, garotos falando alto demais e aquele cheiro forte de plástico de todos os expositores e da cola. Eu lembro que estava andando de mesa em mesa, prestando mais ou menos atenção, até que eu vi o projeto do Fernando. O cartaz dele era diferente dos outros, simples, sem glitter, sem diagramas desenhados à mão, só linhas de código e um monitor velho, meio acabado, com um jogo rodando. Ele estava demonstrando um pequeno programa de inteligência artificial que ele tinha programado do zero, e eu soube na hora que ele não estava ali só para fazer número. Ele mal levantou o olhar do notebook quando eu parei. Ele simplesmente tocou uma tecla e deixou o programa falar por ele. Mas eu fiquei curiosa e perguntei como funcionava, e foi aí que ele começou a explicar de verdade. Ele falava rápido, mas não agia como se eu fosse burra. A maioria das pessoas naqueles eventos ou fala com você com superioridade, sabe? Ou simplesmente quer que você vá embora. Mas ele parecia realmente interessado no que eu pensava. Começamos a falar de videogame quase imediatamente. Eu fiz uma piada boba sobre o jogo dele parecer um daqueles antigos de terror e sobrevivência. E em vez de me ignorar, ele me perguntou se eu jogava. Eu falei dos jogos que eu gostava, e ele só balançava a cabeça, como se estivesse fazendo uma lista mental. Trocamos opiniões sobre jogos RPG e eu lembro de pensar que aquela era a primeira conversa de verdade que eu tinha tido a noite inteira. Ele era quieto, mas perspicaz. As piadas dele eram secas, às vezes meio sombrias, mas engraçadas de um jeito que me fazia querer continuar conversando. Acabei ficando na mesa dele quase o tempo todo. Trocamos nossos números antes de eu ir embora. Ele me passou o celular dele e eu salvei meu contato. Eu não achei que ele mandaria mensagem na hora, mas ele mandou antes mesmo de eu sair do estacionamento. Naquela mesma noite, começamos a conversar sobre quais jogos tínhamos zerado ultimamente, mandando capturas de tela um para o outro. Não era sobre se gabar ou discutir. Era como se ele só quisesse trocar histórias. No final da semana, a gente já falava sobre tudo. Desde as piores sequências de jogos já feitas, até quais salgadinhos eram os melhores para passar a noite jogando. Era natural. Ele me perguntou se eu queria ir ver o novo filme de super-herói naquele sábado. Lembro de dizer que sim na hora, e logo depois ficar preocupada se eu devia me arrumar mais ou ir casual. Quando encontrei com ele na frente do cinema, ele já estava lá, usando um moletom e calça jeans. Ele não fez estardalhaço com nada. Compramos nossos ingressos, dividimos a pipoca e ele realmente prestou atenção quando eu reclamei dos furos no roteiro. Depois do filme, ele me acompanhou até o meu carro, mesmo estando só do outro lado da rua. Teve um momento em que pareceu que ele queria dizer alguma coisa, mas em vez disso, ele só disse: "Me avisa se quiser fazer isso de novo." Pareceu genuíno. Não como se estivesse tentando bancar o galã. Eu disse que com certeza. Enquanto eu dirigia para casa, eu estava sorrindo que nem uma boba, animada por ter conhecido alguém que realmente compartilhava meus interesses e não transformava tudo numa competição. Comecei a pensar no que faríamos da próxima vez. Eu disse aos meus amigos que ele era legal, inteligente e sinceramente bem divertido, de um jeito que não se vê muito por aí. Tudo parecia muito simples.
Durante as semanas seguintes, continuamos trocando mensagens o tempo todo sobre jogos, filmes novos e qualquer besteira que acontecia na escola. Começamos a nos encontrar pessoalmente, principalmente entre as aulas ou durante o almoço. Às vezes, jogávamos juntos na biblioteca, usando meu notebook ou o console portátil dele. Ele sempre fazia questão de me incluir. Nunca falava comigo de cima para baixo, nunca ficava competitivo. Meus amigos o encontraram uma ou duas vezes e gostaram dele de cara. Disseram que ele parecia um bom partido, não era falso, nem se esforçava demais. Comecei a me sentir confortável ao lado dele, como se ele fosse uma parte do meu dia. A maioria das nossas conversas era bem normal. Fofoca da escola, professores esquisitos, esse tipo de coisa. Ele gostava de brincar sobre os professores que nunca aprendiam o nome de ninguém e às vezes zoava as estratégias ruins de jogo das pessoas, mas nunca era maldoso. Mesmo quando ele reclamava de algo, parecia que estava só desabafo, não que estava com raiva de verdade. Acho que me acostumei a pensar nele como o cara seguro e tranquilo da minha vida. Se eu tinha um dia ruim, ele me mandava um meme bobo ou um vídeo de um cachorro fazendo alguma besteira. Funcionava. Uma tarde, começamos a falar sobre um jogo de sobrevivência que eu estava obcecada. Nós dois estávamos em casa, trocando mensagens como sempre, e eu brinquei sobre o que ele faria se houvesse um apocalipse zumbi de verdade. Pensei que ele diria algo engraçado, tipo se esconder na biblioteca ou estocar salgadinhos. É assim que a maioria das pessoas responde. Elas fazem uma piada. Talvez mencionem pegar um facão ou se juntar aos amigos. Em vez disso, ele me mandou uma mensagem longa. Não era uma piada. Eram 4 ou 5 parágrafos sobre as coisas que ele faria, mas não do jeito que eu esperava. Começou falando sobre encontrar armas e comida, mas depois o assunto mudou. Ele escreveu em detalhes sobre como, se as pessoas ficassem desesperadas, ele precisaria neutralizar ameaças antes que elas pudessem se tornar perigosas. No começo, eu pensei que ele estava se referindo aos zumbis, mas aí ele esclareceu que estava se referindo a pessoas. Ele listou ferramentas como pés de cabra e machados, descrevendo exatamente como cada uma poderia ser usada contra alguém se tentassem roubá-lo. Explicou quais ferimentos parariam alguém mais rápido e quais serviriam de exemplo. Ele escreveu sobre controlar um território e usar o medo como forma de controle. Eu continuei rolando a tela, esperando que fosse uma piada macabra que eu não estava entendendo, mas continuava. Não tinha piada final, nem meme, nem um ha-ha-ha, brincadeira. Ele explicou como montaria armadilhas e como se livraria dos corpos para que ninguém descobrisse o que ele tinha feito. Ele até deu razões para cada passo, falando sobre eficiência e em minimizar pontas soltas. As palavras que ele usou eram calmas, quase científicas. Eu fiquei olhando para o meu celular, percebendo que ele tinha pensado demais naquilo tudo. Não soava mais como alguém descrevendo um filme ou um jogo. Soava como algo que ele realmente tinha planejado, ou pelo menos pensado a respeito por muito tempo. Eu não respondi na hora. Eu reli a mensagem, tentando decidir se eu estava exagerando ou se aquilo era tão distorcido quanto parecia. Eu podia sentir meu coração acelerar, mas me forcei a continuar lendo, caso aquilo de alguma forma virasse uma piada. No final, não virou. Larguei meu celular e fiquei sentada olhando para a parede, sem saber o que fazer. Em seguida, tentei mudar de assunto imediatamente, falando algo sobre um jogo novo que ia sair no mês que vem, mas Fernando continuava trazendo a conversa de volta para a violência. Ele começou a mandar mais mensagens sobre diferentes cenários. O que eu faria para sobreviver se o mundo desmoronasse? Que armas eu ia querer? Como eu construiria armadilhas? Ele escrevia sobre isso daquele mesmo jeito detalhado, como se tivesse praticado todas essas ideias antes. Eu mantive minhas respostas curtas, basicamente mandando emojis ou haha, para evitar encorajá-lo.
mas ele parecia não perceber que eu estava desconfortável. Pelo contrário, ele parecia mais animado, mandando links de vídeos sobre defesa residencial e me perguntando o que eu achava de diferentes tipos de facas. Quando eu não respondia rápido o suficiente, ele mandava uma segunda mensagem ou perguntava se eu tinha dito algo errado. Depois disso, comecei a dar desculpas para não vê-lo. Eu disse que tinha um monte de lição de casa, o que não era totalmente mentira, mas não era o único motivo. Se ele me chamava para sair, eu dizia que meus pais precisavam de mim em casa, ou que eu estava cansada demais. Eu até parei de comer no refeitório da escola para não ter que encontrar com ele. Quanto mais eu o evitava, mais ele tentava manter contato. Ele me esperava do lado de fora das minhas aulas, às vezes mandando mensagens tipo: onde você está? Por que não está aqui? Perguntando se eu tinha feito algo errado caso não estivesse onde ele esperava. Eu disse que minha família estava passando por um momento difícil, esperando que ele perdesse o interesse e seguisse em frente. Mas foi exatamente o contrário. Ele ficou mais persistente, agindo como se quisesse ajudar ou estar ali por mim. Uma vez, eu o peguei esperando ao lado do meu carro no estacionamento dos alunos, depois da aula. Eu simplesmente acenei para ele e passei reto, fingindo que estava atrasada para alguma coisa. Cada vez ficava mais difícil agir como se tudo estivesse normal. Ele começou a aparecer em lugares que ele sabia que eu estaria, mesmo quando eu não tinha dito a ele que eu ia. Um dia, eu o vi no supermercado, simplesmente andando de um lado para o outro no corredor dos salgadinhos. Eu disse a mim mesma que provavelmente era coincidência, mas aí aconteceu de novo na lanchonete onde eu estudava. Depois de um tempo, parei de acreditar que era por acidente. Comecei a fazer caminhos diferentes entre as aulas, a pedir para os meus pais me buscarem na escola, em vez de eu ir dirigindo, e a fazer mais planos com meus amigos para não ficar sozinha. Mas, mesmo assim, Fernando encontrava um jeito de aparecer, como se estivesse sempre um passo atrás de mim. Pensei em contar para alguém, mas eu não parava de me preocupar se estava exagerando, se talvez ele fosse só sem noção e não perigoso. Mas as mensagens continuavam chegando, e toda vez que eu ouvia meu celular vibrar, meu estômago revirava. A última vez que eu aceitei vê-lo foi quando ele apareceu na minha casa sem avisar. Uma tarde, eu estava sozinha em casa. Eu o vi pela janela da frente, parado na varanda, com as mãos nos bolsos. Pensei em fingir que não estava em casa, mas ele me mandou uma mensagem dizendo que conseguia ver meu carro na garagem. Eu não queria piorar as coisas, então deixei ele entrar. Sentamos na sala e ele parecia mais nervoso que o normal, mexendo no cordão do moletom, olhando ao redor como se estivesse procurando algo para falar. Depois de alguns minutos de silêncio, ele me disse que queria esclarecer as coisas. Ele começou a explicar que tinha sido expulso da última escola por fazer ameaças, que as pessoas não o entendiam, que todo mundo sempre assumia o pior. Falou sobre ir a um terapeuta, sobre seus problemas de raiva, sobre diferentes remédios que ele devia tomar, mas que tinha parado. Ele disse que não queria me assustar, mas que só precisava que alguém o ouvisse. Começou a contar histórias sobre discussões com os pais e sobre como o tratavam injustamente. Durante todo o tempo, eu só fiquei ali, balançando a cabeça e mantendo a voz calma, tentando parecer compreensiva. Meu coração batia forte, mas eu não queria que ele ficasse com raiva. Mandei uma mensagem para minha mãe pedindo para ela voltar para casa mais cedo, escrevendo que eu não estava me sentindo bem. Eu não parava de olhar para o relógio, contando os minutos até ela chegar. Quando o carro dela finalmente apareceu, eu me levantei dizendo a Fernando que eu tinha que me arrumar para o jantar. Eu o acompanhei até a porta e, enquanto ele ia embora, ele me perguntou se eu ainda queria que a gente saísse em breve. Eu disse que estaria ocupada nas próximas semanas. Depois disso, eu disse a mim mesma que não podia mais vê-lo. Mandei uma mensagem para ele no dia seguinte e expliquei que eu precisava focar na minha família e nos estudos.
e que eu não achava que era uma boa ideia continuarmos conversando. No começo, ele não respondeu, mas mais tarde, naquela noite, as mensagens começaram de novo. Ele me mandou um parágrafo longo, perguntando se eu tinha feito algo errado, se eu estava com raiva dele, se tinha algum jeito de consertar as coisas. Eu não respondi. Então ele começou a mandar mensagem atrás de mensagem, algumas com raiva, outras pedindo desculpas, às vezes só dizendo "Oi" ou "Por favor, me responde". Era como se ele estivesse testando todos os ângulos possíveis para chamar minha atenção. Mesmo depois que eu parei de responder, as mensagens continuaram chegando. Ele começou a me esperar na porta da minha sala de manhã, ficando parado nos corredores e me seguindo até o estacionamento. Meus amigos perceberam e começaram a andar comigo com mais frequência. Mas Fernando simplesmente ficava para trás e esperava até eu estar sozinha. A gota d'água foi quando ele apareceu sem ser convidado na festa de aniversário da minha amiga. Estávamos num restaurante e eu estava começando a relaxar quando o vi parado na entrada, procurando pelas mesas até nos encontrar. Ele veio direto e sentou, agindo como se tivesse sido convidado. Meus amigos ficaram quietos. Eu disse a ele que não era para ele estar ali e que ele tinha que ir embora. Mas ele só ficou me encarando, sem se mexer. Tentei ser educada, depois firme, mas ele não escutou. Finalmente, eu me levantei e pedi ao gerente para tirá-lo dali. O segurança o acompanhou para fora e ele me olhou com ódio o caminho inteiro, como se eu o tivesse traído. Naquela noite, eu bloqueei o número dele, o Instagram dele, todas as formas que consegui pensar para ele entrar em contato comigo. Contei tudo aos meus pais e fui falar com o orientador da escola. Eles prometeram ficar de olho e me disseram que eu tinha feito a coisa certa. Por um tempo, Fernando continuou tentando. Números novos, contas novas, mensagens através de amigos em comum, mas, finalmente, tudo parou. Talvez alguém finalmente o tenha convencido, ou talvez ele simplesmente tenha seguido em frente, mas nunca mais ouvi falar dele. Passaram anos desde aquilo, e Fernando desapareceu da minha vida como se nunca tivesse existido. Mas ele não sumiu dos meus pensamentos. Sempre que meu celular toca, ou quando alguém me chama de repente, meu corpo congela por um instante. A cidade ainda é a mesma, os lugares ainda existem, e às vezes eu me vejo evitando caminhos ou trocando de rota sem nem perceber que estou fazendo isso. Aprendi que o perigo pode vir de alguém que você realmente gostava, alguém que parecia seguro e compreensivo. Agora sou mais cuidadosa, mais atenta aos sinais, menos inclinada a dar segunda chance. Mas a verdade é que esse medo me segue como uma sombra. Torço para que nossas vidas nunca mais se cruzem, porque não tenho certeza se conseguiria passar por aquilo de novo.